Nós estamos então nesses dias falando sobre Cristo ser a resposta para a nossa vida. Amém? Daqui a pouco nós vamos ter a nossa Santa Ceia e vai ser uma bênção tudo que o Senhor já fez nessa manhã. Eu tenho certeza ainda que Ele vai fazer muito mais. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Eu quero ler o verso 40 com vocês. Irmãos, a acústica da igreja está ficando boa. Ainda mais quando a gente terminar essa parte aqui, dessas portas, e a gente vai fechar aqui até em cima, né? Vai dar para fazer até vigília aqui, tranquilamente, que a gente não vai ter problema com incomodar ninguém e também não ser incomodado, né? Ter aqui a nossa privacidade para a gente poder adorar o Senhor. E isso vai ser bênção. Lucas capítulo 4, eu quero ler o verso 40 que diz assim: Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus, e Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de ministrar a Sua palavra, Senhor, nessa manhã, e que o Senhor faça a Tua vontade, que o Senhor faça o Teu querer. Eu creio, Senhor, que essa manhã será uma manhã de cura para a Tua glória, em nome de Jesus, é isso que eu oro. O tema dessa mensagem, eu queria que você pensasse sobre isso. Nós acabamos de ler aqui um texto onde muitas pessoas levaram enfermos até Jesus, e enfermos de diferentes tipos de doença, e que Jesus colocava a mão sobre eles e curava essas enfermidades. Mas o tema dessa mensagem é a doença que Jesus não pôde curar. A doença que Jesus não pôde curar. Queria que você ficasse com essa interrogação aí na sua mente, enquanto a gente vai ministrando a palavra do Senhor. Jesus, Ele veio para esse mundo para redimir. A palavra do Senhor diz que por um homem o pecado ele entrou. E para que houvesse a redenção, a remissão dos nossos pecados, o homem, ele veio ao mundo para ser pleno. Deus não fez o homem para sofrer, Deus não fez o homem para morrer. Deus colocou o homem em perfeição ali no jardim chamado de Éden, e lá ele não tinha falta de nada, lá ele tinha tudo, mas o homem decidiu desobedecer, e quando ele desobedece, algumas consequências do pecado: sofrimento, a morte, enfermidades. E por um homem o pecado entrou, mas para que o pecado saísse, precisava que fosse feito algo por outro homem. E a palavra do Senhor diz que a terra foi analisada, mas não tinha ninguém que fosse capaz, ninguém digno de fazer essa remissão. Então, o que Deus fez? Enviou Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar. Jesus, quando Ele morre na cruz, a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Aquilo que nos separava do Senhor não separa mais. Através do seu sangue nós fomos perdoados e redimidos. Amém? Uma outra questão também que Jesus trouxe foi o reino de Deus. Jesus, ele veio trazer uma nova forma de viver. Jesus, ele veio mostrar para as pessoas que a forma de Deus era diferente da forma dos homens. Por exemplo, parece que é igual o retrato da sociedade de hoje.
E olha que faz tanto tempo que aconteceu isso que eu estou narrando para vocês. Olha só, na sociedade de lá, as pessoas que tinham dinheiro eram mais valorizadas. As pessoas que tinham posição social eram mais valorizadas. As crianças eram muitas vezes desvalorizadas, oprimidas. As mulheres não tinham voz, não tinham valor. Será que tem alguma semelhança com o que a gente vive hoje? Mas Jesus, ele veio trazer o reino de Deus. E o reino de Deus é amor, paz e justiça, onde as pessoas são olhadas por igualdade, onde as pessoas são olhadas por quem elas são, filhas e filhos de Deus. Jesus veio trazer um novo conceito. Jesus veio dizer que os gentios também importam, que os estrangeiros também Deus ama. Jesus, ele disse, certa vez os discípulos estavam incomodados, porque as crianças estavam ali perto de Jesus, porque onde Jesus estava, todo mundo queria ficar perto dele. E aí os discípulos sabem que aquela preocupação, ninguém incomoda o mestre, que tem muitas vezes pessoas que têm uma certa relevância, são pessoas que ninguém toca, são pessoas que ninguém chega perto, são pessoas que ninguém conversa. Quando você vê alguém chegando, um carro preto, aí desce um monte de segurança, e não sei o que, não pode. Mas Jesus não era assim. Jesus era simples. O que Jesus disse? O maior é o mais servo. O maior é que tem que servir. Irmãos, isso é uma coisa assim, extraordinária que Jesus veio fazer. Ele veio trazer uma contracultura. Ele veio dizer assim, olha, a forma como vocês vivem não é a forma que Deus quer que vocês vivam. Não é dessa forma. E Ele veio trazer isso. Além disso, Ele traz o amor. Ele revela o amor de Deus ao mundo. Tem um texto maravilhoso, que a gente aprendeu na escolinha dominical. Quem ia na escolinha dominical há muitos anos atrás? Deixa eu ver. Da igreja, um monte de gente, tinha que decorar, irmãos. Aqui na igreja eu sinto falta de uma coisa, Uma das coisas mais emocionantes que eu lembro da minha vida era a corrida dos carrinhos. Esse negócio de cavalinho no Fantástico, isso aí já existia faz tempo. Na escola dominical tinha um quadro, aí punha um feltro, aí tinha uns carrinhos assim, aqueles bem simplesinhos de plástico. E aí a gente prendia eles com alfinete. Aí tinha as pontuações. Veio na escola bíblica, 5 pontos. Decorou o versículo da semana, 5 pontos. Trouxe um visitante, 10 pontos. Veio no culto, 5 pontos. E a gente ficava ali, competindo para ver quem que ia chegar no final e ganhar. Isso era maravilhoso. Até eu perdi o que eu estava falando aqui. Fui lá atrás e lembrei agora. E eu lembro que um versículo que a gente decorou para ganhar ponto, Não foi porque a gente queria decorar, era para ganhar ponto. Mas um versículo que nunca mais saiu do meu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe maior revelação de amor do que essa. Jesus veio ao mundo para morrer por mim e por você. Se não bastasse tudo isso, se não bastasse mudar a cultura, se não bastasse abrir mão da sua glória e vir para esse mundo para sofrer, porque Ele não precisava disso, mas Ele veio porque Ele nos amou, e Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Mas sabe uma forma que Ele veio fazer aqui também, uma forma de se revelar ao mundo, foi através de sinais e de milagres. Uma das formas de Deus se manifestar no meio dos homens, se revelar aos homens, uma das formas de Jesus provar para as pessoas que Ele era diferente, que Ele era o Filho de Deus, que Ele não era
uma pessoa normal. Foi através dos sinais, das maravilhas e das curas que ele fez. Ele veio e começou a fazer aquilo que ninguém fazia. E as pessoas, os fariseus, os religiosos, todo mundo ficava espantado, todo mundo ficava perplexo. O que é que está acontecendo? E tinha muita gente que já começou a crer, não, realmente ele é o Filho de Deus, porque o que ele faz, ninguém faz. Quem é que pode fazer isso? Até o vento, até o mar lhe obedece. Quem é esse? É Jesus. Mas Jesus ele não foi tão credibilizado assim. Tinha momentos que ele fazia um milagre, e as pessoas diziam assim, mas ele faz isso porque ele é um dos demônios. Ele também é um dos demônios, é por isso que ele faz isso. Ele fala para o demônio sair, eles são amigos, o demônio sai só para fazer ali uma encenação. Mas não tinha nada disso. Jesus ele tinha autoridade sobre as enfermidades e sobre os espíritos malignos. Jesus ele não tinha, Jesus ele tem autoridade sobre as enfermidades e sobre os demônios. E eu quero aqui só ler aqui com vocês, trazer a memória de alguns milagres que Jesus fez. Jesus curou a sogra de Pedro. E nesse momento, Pedro não tinha um relacionamento com Jesus. Jesus cura a sogra de Pedro, que estava com uma febre terrível. A Bíblia não fala qual é a doença que gerou aquela febre, porque a febre é um sinal que alguma coisa está errada no seu corpo. Antes de Jesus chamar Pedro para andar com ele, para ser um discípulo dele, para ser um pescador de almas, Jesus vai lá na casa e cura a sogra dele. Jesus curou leprosos. A Bíblia narra Jesus curando leprosos, e outro dia a gente pregou aqui sobre a gratidão. Jesus ele cura 10 leprosos, mas somente um volta para agradecer. E essa cura, ela foi gradativa, foi um processo de cura. Jesus falou, olha, vocês querem ser curados, então vão cumprir o protocolo, vão lá se mostrar ao sacerdote. Enquanto eles estavam indo no caminho, a cura aconteceu. Uma doença que não tinha cura, uma doença onde as pessoas que tinham essa enfermidade eram jogadas para fora da cidade, porque não podia nem chegar perto de alguém saudável. Era terrível essa doença. Mas a Bíblia também narra que Jesus curou um leproso instantaneamente. Que quando Jesus falou, seja curado, ele foi curado na mesma hora. Jesus também, ele curou aquele paralítico que foi levado pelos seus amigos. Jesus estava na cidade e muita gente foi ver Jesus, muita gente foi ouvir Jesus, muitas pessoas enfermas iam até Jesus. Então, quando eles chegaram lá naquela casa, estava tudo cheio, não tinha espaço para entrar. Então eles fizeram o que? Outro dia o pastor Luciano pregou. Eles abriram o telhado. Imagina, a gente está aqui, né? Vamos profetizar aí pela fé. Deus está operando aqui nesse lugar. Não tem lugar nem na calçada. Está tudo lotado. Mas tem alguém que precisa. Então eles vêm, abrem aqui o telhado e começam a descer uma corda. Imagina a situação, irmãos. Imagina a situação. Jesus ele podia ter repreendido. Não, eu só vou atender quem está na fila. Para com isso. Quem deixou isso aí? Manda os seguranças, né, os discípulos. Manda os discípulos lá tirar. Vai lá, Pedro, você que é mais nervoso, vai lá e faz alguma coisa. Mas ele não fez isso. Ele curou a enfermidade daquele homem. Aquele homem foi curado. Ontem foi ministrado sobre, o paralítico do tanque de Betesda. Jesus foi ao encontro dele, um homem que sofria 38 anos de uma enfermidade. Jesus foi lá e falou, levanta, toma a tua cama e anda. Meu irmão, Jesus curou de diversas formas. Jesus curou pessoas que o conheciam, e pela sua fé eles foram curados. Por exemplo, aqui é a cura do servo, do centurião. Ele foi pedir ajuda, ele diz, olha, eu tenho um servo, ele está muito
enfermo, ele está possesso, ele não vive uma vida normal, ele tem sérios problemas. Ele falou: eu vou curar, eu vou lá na sua casa. Ele falou: não sou digno de você ir na minha casa, apenas uma palavra sua e o meu servo será curado. Olha o contraste, aquele homem tinha tanta fé, aquele homem não era judeu, aquele homem, ele não andava de perto com Jesus, mas ele tinha muita fé, ele conhecia o poder de Jesus, então ele disse: basta uma palavra sua e ele vai ser curado. E Jesus curou conforme a fé daquele homem. Mas olha o paralítico do tanque de Betesda, ele nem sabia quem era Jesus, mas Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. E ele saiu andando e pulando. Jesus curou a loucura do endemoniado gadareno. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, e ela não conseguia mudar aquela situação, ela já tinha feito tudo que ela podia, então ela decidiu tocar em Jesus. E olha a fé dessa mulher: se eu apenas tocar, ele não precisa nem ver, ele nem precisa me conhecer, ele não precisa falar comigo, ele não precisa orar por mim, ele não precisa colocar a mão na minha cabeça. Olha que fé maravilhosa. Se eu encostar na roupa dele, eu vou ser curada. Ela foi, enfrentou uma multidão, porque naquela época eles viviam de uma forma diferente. Por exemplo, alguém que tinha uma hemorragia, eles não sabiam lidar muito bem com essas coisas, então era alguém condenada, alguém que era impura. Esse era o termo, era impura, não podia tocar em outras pessoas, não podia chegar perto de outras pessoas, era alguém que não tinha uma vida saudável, não tinha uma vida social, não tinha ajuda de ninguém. E com certeza ela precisou enfrentar a multidão, porque ela era conhecida, não conhecida por alguém que era legal, por alguém que fazia algo bom, ela era conhecida pela sua enfermidade. Olha lá, a imunda. Ela era essa pessoa, mas ela enfrentou a multidão, e ela tocou em Jesus, e quando ela toca em Jesus, Jesus para, e Jesus fala: alguém me tocou. Olha que engraçado, os discípulos falaram assim: Jesus, mas a multidão te aperta e te oprime. Tinha muita gente, sabe quando a gente vê às vezes assim, vamos para a gente pensar semelhantemente, quando tem alguma pessoa conhecida, uma celebridade, todo mundo quer tocar, todo mundo quer, era mais ou menos assim, todo mundo perto de Jesus, mas não era, né, uma coisa fútil. Hoje as pessoas só querem ver o famoso, só ver o famoso, ai, só quero ver o famoso, mas não vai mudar nada na sua vida. Mas quem chegava perto de Jesus era mudado, era transformado, e aí sim, faz muito sentido. Mas os discípulos falaram para ele: olha, a multidão está te apertando, está te oprimindo, todo mundo está encostando em você o tempo inteiro. Jesus: e alguém me tocou? Ele falou: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Por quê? Porque aquela mulher tocou em Jesus com fé. Meu irmão, você não precisa que eu ore por você hoje para você ser curado. Se você saiu da sua casa com um coração determinado e com fé que hoje você pode ser curado, a cura já até aconteceu na sua vida e você nem percebeu, você já está curado, porque isso é fé. Jesus abençoou a vida daquela mulher, mas ela já tinha sido curada pela fé dela. Jesus, ele ressuscitou a filha de Jairo. Jesus curou diversos cegos. Um dos mais conhecidos é o Bartimeu, que vivia à beira do caminho, mas quando ele soube que Jesus ia passar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E é lindo nessa história, porque também o que vale para hemorragia, valia para o cego, valia para o leproso, tinha que ficar a 30, 50, 100 metros de distância, e todo mundo falava assim: fica quieto, ele não vai te ouvir, fica quieto, ele não vai te ouvir. Mas aí Jesus falou: manda chamar. Aí as mesmas pessoas que falaram fica quieto, falaram assim: o mestre está te chamando. E aí, quando Jesus chamou ele já tirou a capa,
Ele tinha uma capa especial, cego, era como se fosse um colete, sou cego. Era uma capa de incapacidade. Mas quando Jesus chamou ele já tinha certeza, eu vou ser curado, eu não preciso mais dessa capa. Ele levantou, como alguém que não tinha mais aquela enfermidade. Uma das histórias mais marcantes de cura também é a história de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus era amigo da família de Lázaro. Lázaro fica doente, a família manda recado. Olha, Lázaro está doente. Jesus vem para cá. Jesus faz alguma coisa. Mas Jesus demorou 4 dias. Segundo a cultura, não existia mais alternativa. Não existia nenhuma possibilidade, porque morto há 4 dias, eles acreditavam que até 3 dias ainda podia acontecer alguma coisa. Mas morto há 4 dias já era fora da tradição, já estava cheirando mal. Jesus é até acusado, por suas irmãs. Jesus, se você não tivesse aqui, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a fé dela era até a página 2. Jesus, se você tivesse chegado antes, eu sei que o Senhor podia curá-la. O que Jesus falou? Se creres, verás a glória de Deus. Aí Jesus falou o quê? Tira a pedra. Mas Jesus está cheirando mal. Tira a pedra. Lázaro, sai para fora. Aí ele saiu. Estava todo enrolado. Imagina como deve ter sido espantoso, engraçado. Sabe aquele filme de múmia? Era quase isso aí. Ele estava todo enfaixado. Ele saiu meio que pulando daquele lugar. E todo mundo ficou sem palavras por aquele milagre que Jesus fez. Jesus ressuscitou Lázaro para provar para aquela sociedade que não existe nada que Ele não possa fazer. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Era a alegria daquela mulher, era a esperança daquela mulher, mas a alegria se foi. Mas Jesus foi lá e ressuscitou aquele menino, porque não há nada que Jesus não possa fazer. O texto que nós lemos aqui, queridos, fala que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus, e Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Essas histórias não foram todas registradas na Bíblia com detalhes, como a que eu estou narrando para vocês aqui hoje. Jesus fez muitos milagres, milagres que a gente nunca vai saber. Jesus continua fazendo milagres, coisas que a gente nunca vai saber, porque tem testemunho, hoje com a rede social fica exposto, a história bonita, todo mundo fica sabendo, todo mundo repassa, mas tem tanta coisa que Jesus está fazendo e a gente nunca vai ficar sabendo. Coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais. Mas por que Jesus fez essas coisas? Por que Jesus faz milagres? Por que Jesus cura? Porque Ele ama as pessoas. Essa é a motivação de Jesus para curar você. Ele te ama. Ele te ama. A motivação dele não é mostrar poder. Eu vou curar para as pessoas verem que eu sou poderoso. Não. Ele cura porque Ele sente a sua dor. Ele cura porque Ele se comove com o seu sofrimento. Jesus se importa com o sofrimento das pessoas. Quando Jesus fica sabendo que Lázaro tinha morrido, o que Jesus faz? Jesus chora. Irmão, Jesus chora, mas Ele sabe que daqui a pouco Ele vai ressuscitar. Mas Ele não chora porque Lázaro morreu, Ele chora porque está todo mundo sofrendo. Pessoas que Ele conhece, pessoas que Ele ama, Marta, Maria, todo mundo sofrendo, todo mundo sentindo aquela perda. Então Jesus chora. Jesus, Ele não é indiferente à sua dor. Jesus não é indiferente ao seu sofrimento. Muitas vezes a gente pensa que a gente está sofrendo e ninguém está enxergando a nossa dor ou o nosso sofrimento, mas Jesus, Ele sabe que você sofre. Jesus, Ele conhece todas as suas lágrimas.
E a palavra do Senhor diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então Ele fez tantas curas porque Ele ama as pessoas, Ele se importa com as pessoas, e Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades na cruz. É o que havia sido profetizado por Isaías, era algo que era um propósito para a vida dele. Mas se Jesus, queridos, Ele curou e cura tantas enfermidades, qual é a doença, qual é a enfermidade que Jesus não curou? Qual é a enfermidade que Jesus não curou? Quero ler com você aqui Lucas 4,16. Lucas 4,16 diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saía dos lábios, e perguntaram: não é este o filho de José? E então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faz também aqui nessa terra. E Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, o verso 58, olha só o que diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Esses dois textos falam de Jesus, como ele foi recebido em Nazaré. Na verdade, eu quis colocar esse tema na sua cabeça. Qual foi a enfermidade que Jesus não curou? Mas na verdade não foi uma enfermidade, foi um comportamento, foi uma ação das pessoas que conheciam a sua família, das pessoas que eram da mesma cidade onde Jesus cresceu. Sabe qual é essa enfermidade, entre aspas, que Jesus não curou? Foi a incredulidade. Jesus poderoso, Jesus ungido para fazer milagres e sinais, mas quando ele foi lá em Nazaré, a Bíblia diz que ele não pôde realizar muitos milagres ali. Por quê? Por causa da incredulidade deles. O povo não cria. O povo pensava assim: mas aquele ali é o filho da Maria, é o filho do José. Como que é? Agora ele está falando que ele é o filho de Deus. Eu conheci ele, eu vi ele aqui brincando, não pode ser verdade. Eles não creram, e porque eles não creram, não tiveram fé, não tiveram convicção, eles não receberam tudo aquilo que Jesus podia fazer na vida deles. Meu irmão, a gente precisa vencer a incredulidade. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que creem que Jesus pode fazer um milagre hoje na sua vida, amém? E a gente precisa vencer a nossa incredulidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Incredulidade nada mais é do que falta de fé. E a palavra do Senhor diz, Hebreus 11, versículo 1: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Agora o versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fé é a certeza
de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É o contrário da incredulidade, é o contrário. E quem a gente é hoje? A gente é o incrédulo ou a gente é a pessoa cheia de fé, que acredita mesmo sem enxergar? Aleluia! Uma vez estudando sobre esse texto, eu lembro que na tradução original tem a palavra hipostasis, que é a escritura. Eles acharam muito tempo depois uns escritos, e aí eles puderam ver que esse termo utilizado nesse texto aqui de Hebreus 11 é como se fosse o documento, um termo de garantia, a documentação, a escritura de uma casa. Então eles concluíram que o que o escritor dos Hebreus quis dizer foi o seguinte: a fé é você ter em mãos a escritura daquilo que você ainda não recebeu, mas vai chegar na sua mão, porque já é seu. Fé é você ter tanta certeza que é como se você tivesse já o documento de propriedade daquilo que você espera. Olha que coisa maravilhosa, aleluia! E como que a gente pode vencer a incredulidade? Como que a gente pode vencer essa situação que muitas vezes impede o milagre de Jesus na nossa vida? Primeiro, para vencer a incredulidade, a gente não tem que olhar para a circunstância, a gente tem que olhar para Jesus. Meu irmão, tem circunstâncias, se você ficar olhando para ela, a gente não consegue prosseguir. Pedro estava no meio de uma tempestade, Jesus apareceu andando sobre as águas. Aí então Pedro falou assim: Jesus, se é você mesmo, me chama para ir com você andar sobre as águas. Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro começou lá a andar sobre as águas. Não vou cair não, vai ficar tranquilo. Ele começou a andar sobre as águas. Aí ele olhou para a circunstância, olhou para o vento, olhou para o mar, para as ondas, começou a afundar. E Jesus pegou na mão dele de novo e trouxe ele de volta. Irmão, tem hora que a gente não tem que olhar para a circunstância. Se a gente olhar para a circunstância, a nossa fé muitas vezes ela esmorece, porque a circunstância não pode mudar a nossa fé, mas a nossa fé, ela muda a circunstância. Quando você tem uma fé inabalável, o dia mau virá, a tempestade virá, porque no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ter enfermidade, a gente vai ter problema, a gente vai ter, porque faz parte do mundo, faz parte da vida. Mas quando a tempestade vier, a gente não precisa ficar focado na circunstância, focado no problema. A gente precisa olhar para Jesus, porque Ele pode mudar toda e qualquer circunstância na nossa vida. Quando a gente olha para Jesus, a gente não afunda. O vento pode continuar forte, a tempestade pode continuar caindo, mas enquanto a gente está olhando para Jesus, a gente não afunda. Uma outra coisa que é um ladrão da nossa fé é a dúvida. A Bíblia diz que se a gente crer e não duvidar no nosso coração, a gente pode dizer a um monte: sai daqui e vai para lá, e será feito. Muitas vezes, irmãos, a gente vai para um culto, a gente vai receber uma oração, a gente vai orar para Deus, e a gente já ora com dúvida: Senhor, eu não sei se o Senhor quer fazer isso, então faz aí o que o Senhor quer fazer e pronto. A gente não crê que Ele pode fazer. A dúvida é um ladrão da nossa fé. Ou você tem fé ou você tem dúvida. E ser alguém de fé não é ser alguém irracional, não é ser alguém que vai negar a realidade, não. Mas é crer que Jesus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer na sua vida, no seu corpo, na sua história.
Então hoje, em nome de Jesus, tira a dúvida, porque a dúvida vai fazer de você alguém incrédulo. Coloca aí a convicção, a certeza, porque se a gente olhar para a circunstância, se a gente tiver a dúvida no nosso coração, o medo vai vir. E quando a gente tem medo, a gente não vive aquilo que o Senhor tem. Muitas vezes, né? Eu vou lá na igreja, vou orar, mas e se não acontecer? E se não acontecer nada? Jesus vai passar a maior vergonha, né? Então não vou nem lá, não vou nem pedir oração. Muitas pessoas têm esse medo. E se? Não vou nem orar para Jesus fazer isso na minha vida, porque vai que ele não vai querer fazer. Jesus não está nem aí para mim, Jesus nem me ouve. Não foi isso que falaram para o cego? Ele não vai te ouvir. E ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Um outro ladrão da nossa fé, eu já estou acabando, você pode dar uma glória a Deus por isso? É a falta de atitude. Quantas pessoas foram curadas porque tiveram atitude? Se eu tocar em Jesus, eu serei curado. Atitude. Hoje você está aqui, você teve uma atitude de fé. E o Senhor ama pessoas que têm atitude. Porque Pedro andou sobre as águas? Porque ele teve atitude. Por que o servo do centurião foi curado? Porque ele teve atitude. Senhor, basta uma palavra, ele será curado. Haja de acordo, vá ao encontro do milagre que você precisa. Eu me lembrei agora de uma história, tem um evangelista, ele já até faleceu, chama Reinhard Bonk, e ele tem um livro que eu indico muito, chama Obras Ainda Maiores. Obras Ainda Maiores, que ele conta alguns testemunhos de pessoas que, através do seu ministério, receberam uma cura. E ele conta, por exemplo, a história de uma mulher que ela tinha uma doença muito grave na coluna, e ela foi perdendo os movimentos, e todo mundo orava por ela na igreja, mas a cura não acontecia. E um dia uma pequena criança colocou a mão na cabeça dela e orou por ela. E naquela noite ela teve um sonho. O sonho, eram 2 sonhos em um. O primeiro sonho é que ela morria com aquela enfermidade, ela via ela morrendo por causa daquela enfermidade. E o segundo sonho é que ela ia num lugar, era uma conferência de jovens, e um pregador estrangeiro ia lá pregar, e ele orava por ela, e ela era curada. Mas antes de orar por ela, ele orava por uma outra pessoa que levantava da cadeira de roda, mas sentava, e depois orava por ela, e ela era curada. No outro dia ela chegou no pastor dela e falou assim: pastor, eu tive esses 2 sonhos, o que significa? Olha que situação difícil, né? E o pastor ali, cheio do Espírito de Deus, falou: olha, isso aí é o seu futuro. Você vai escolher qual sonho você vai viver. Ou você vai morrer com essa enfermidade, ou você vai atrás da sua cura. Sabe o que aquela mulher fez? Ela começou a ir em todo o congresso de jovens que tinha, que havia um pregador de fora, um pregador estrangeiro. E ela foi em muitos, mas não era igual ao sonho dela, e ela não era curada. Mas um dia ela foi em outro congresso, e ela conta que ela teve que ir de ambulância, porque ela não podia mais nem andar no carro, devido à debilidade que ela estava da sua saúde, a fragilidade da sua saúde. E aquele pregador conta que ele começou a pregar, e o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele pregou a palavra. E ele fala que ele falou: agora eu vou orar pelos enfermos. Aí chegou o organizador do evento e falou: pastor, a gente tem 5 minutos para entregar o prédio. Aí ele começou a sair correndo, e ele orou por uma pessoa que levantou e sentou. Mas sabe o que é engraçado? Quando aquela mulher chegou naquele lugar, aquele homem começou a pregar, era o mesmo homem do sonho, e ela sabia que ela seria curada. Quando ele olhou para as paredes,
era o mesmo lugar, era a mesma voz, até a pessoa que levantou e sentou era igual no sonho dela. Então ele chegou diante dela e falou: fica de pé. E ele começou a orar por ela, ela caiu no chão. Depois ele conta, se soubesse a gravidade do problema, nem tinha orado por ela dessa forma. Imagina alguém que está doendo da coluna cair no chão aí, que termina de... Mas ele profetizou a cura, e ela tinha caído no chão. Daqui a pouco, cadê a mulher? A mulher está correndo no prédio, porque Jesus curou ela. Porque ela teve o quê? Atitude. Ela foi ao encontro do milagre dela. Depois eu vou pegar esse vídeo, porque essa mulher escreveu um livro, e ela tem um ministério de cura, e eu já assisti esse vídeo na internet, ela sendo curada, e ela correndo naquele lugar, e as pessoas dizendo: cadê ela? Está ali, está lá. Jesus pode fazer isso na sua vida hoje. E por que Jesus quer te curar hoje? Primeiro, porque Ele venceu a morte, e todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Mateus 28:18. Porque Ele te ama e Ele se importa com você. Porque na cruz Ele levou todas as nossas enfermidades. Por que Ele quer te curar hoje? Para que a sua fé aumente, e para que outras pessoas creiam que Jesus é vivo e é poderoso. Eu profetizo sobre a sua vida que aquilo que Ele vai fazer na sua vida vai ser um grande testemunho, e você vai poder contar: olha o que Ele fez na minha história, olha o que Ele fez, aquilo que ninguém podia fazer, Ele fez, porque Ele está vivo. A sua história vai ser um grande testemunho. Aleluia. Mateus capítulo 10, eu quero ler com você. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Agora o verso 8 do capítulo 10. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Ele nos deu poder e autoridade sobre os espíritos, sobre as enfermidades. E nessa manhã nós vamos orar, porque eu creio que Jesus quer curar a sua vida hoje. Não importa se seja uma doença física, ou emocional, ou espiritual. Eu quero orar por você hoje que tem fé. Você que crê que Jesus pode fazer isso na sua vida hoje. Nós vamos começar a cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Mas saia cheio de convicção, como foi aquela mulher do fluxo de sangue. Talvez você tenha alguém em casa enfermo e você quer representar essa pessoa. Vem aqui à frente enquanto nós cantamos, e nós vamos orar. E Jesus, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida hoje. O Deus que faz o surdo ouvir está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o cego ver, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.